Para que nós possamos reduzir, né, a incidência e depois a prevalência da doença renal crônica na população em geral, sobretudo nas mulheres, é preciso que as pessoas estejam atentas às principais enfermidades que afetam os rins e que podem levar à destruição dos rins, como nós já comentamos aqui. Primeiro, hipertensão arterial. Quem tem pressão alta precisa controlá-la. Nós não curamos a hipertensão arterial. É preciso tomar medicamentos que ajudam a reduzir esta pressão arterial e, obviamente, o médico deverá olhar outros aspectos de hábitos de vida dessas pessoas, a questão do peso, a ingestão de sal, a questão dos exercícios. É um conjunto de medidas que leva a um controle da pressão arterial. Hoje nós sabemos que ter uma pressão arterial de 14/8 já é uma pré-hipertensão. Portanto, nós precisamos ter valores inferiores a estes. O mais importante também a ressaltar é que não adianta tomar remédio sem que haja um controle da pressão arterial. Nós recomendamos que todo paciente deva ter em casa o seu aparelho de pressão. Hoje esses aparelhos digitais são extremamente confiáveis, né? Mais o de braço do que aqueles de pulso. E a pessoa pode então fazer anotações da sua pressão arterial, muitas vezes de manhã ou à noite. Não há necessário que se faça isso todos os dias, mas ao visitar o seu médico periodicamente, ela poderá levar uma lista com as anotações das suas pressões durante aqueles meses que precederam a consulta. Esse é um aspecto muito importante porque, como ressaltamos, o aumento da pressão arterial geralmente é silencioso, mas ele é danoso. Ele é danoso de uma maneira sistêmica, ou seja, ela afeta o cérebro, os olhos, o coração e os rins. Portanto, é preciso ter consciência desse aspecto, já que a pressão arterial ela afeta na população adulta, após os 40, 50 anos, quase 40% da população adulta. A segunda enfermidade é a diabetes, que também, geralmente, o diabetes tipo 2, ele pode ser assintomático por muitos e muitos anos. Apenas os exames periódicos é que vão permitir a detecção de um diabetes tipo 2. Já que o diabetes tipo 1, que afeta as pessoas mais jovens, essas pessoas geralmente sabem porque estão tomando geralmente insulina. Enquanto que no diabetes tipo 2, muitas vezes são medicamentos por via oral que controlam a glicemia desses pacientes. Mas ambos levam a longo prazo a um comprometimento da função renal, sobretudo naqueles que têm um mau controle do seu diabetes. Então essas duas enfermidades são responsáveis hoje no Brasil por mais ou menos 60% das pessoas que fazem diálise. Então se você observar e estar atento a elas, você estará já fazendo a prevenção da doença renal crônica. As outras aqui já comentadas, como os idosos, que não seria propriamente uma doença, mas eles têm um envelhecimento dos seus filtros, os extremamente obesos, e sobretudo aqueles que têm na família doença cardiovascular. São os grupos que devem se preocupar com a possibilidade de desenvolverem no futuro uma doença renal crônica. Campanha de prevenção da Fundação ProRenal. Lute você também contra essa doença.